Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Dom Frank falando. A nossa escola bíblica dominical, ela começa agora nesse trimestre, né? O quarto trimestre, o último trimestre, e vai estar falando aí um pouco sobre o apóstolo Paulo, tá? Essa revista é o aplicativo que eu tenho, né? A minha mais Word, tá? E eu quero só mostrar algumas coisinhas que dá pra gente fazer aqui, para vocês terem uma ideia, por exemplo, do que pode ser feito, tá? Para aqueles que vão dar aula, tá? Por exemplo, eu tenho aqui em cima o sumário, né? Que seria o da lição, tá? E eu tenho o sumário do livro, tá? No sumário da lição, eu tenho o índice da lição. Nós vamos estudar agora a lição número 1, entendeu? Essa é a lição número 1. O interessante aqui é que se eu clico em cima da palavra, tá? Ele busca para mim já numa interlinear grego-português, onde eu posso ler o texto. Se eu quiser selecionar e trocar a Bíblia, eu posso fazer e escolher a Bíblia que eu quiser, tá? Então essas são as Bíblias que eu tenho, ok? Eu posso escolher uma dessas versões, tá? E fazer a leitura que eu quero. Nesse caso eu posso escolher aqui, por exemplo, a King James, e ele vai fazer para mim a leitura na King James sem problema nenhum, ok? Voltando aqui para o nosso livro, né? Nós estamos aqui no texto bíblico. Todas as referências, clicando nela, tá? Nesse caso aqui nós temos duas referências, ó. Clicando nela, eu tenho as duas referências. Eu deixei ali interlinear, tá? Porque se eu quiser ter acesso a uma palavra grega, tá, no original, eu só clico em cima. Eu não preciso ir lá para me saber o que é que essa palavra está querendo me informar, tá? Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e eu vou escolher aqui uma palavra, por exemplo, senhores, tá aqui, ó, curios. Eu clico na palavra 2962 do grego, né? Que é curios, tá? E aqui eu tenho algumas informações desta palavra curios, senhor, tá? As referências que me remetem a essa palavra, tá bom? Alguns significados que dão a ela o seu sentido curios, né? E lá embaixo, tá? A totalidade dessas ocorrências, ok? Nós temos aí 808 ocorrências no sentido de curios, tá? 290 no sentido de senhor, falando do senhorio, tá? Mas de senhor no sentido geral, tá? Nós temos 808, tá bom? Mas o que eu quero mostrar mesmo aqui, como a gente nós estamos na revista, né? Eu quero um comentário a respeito dessa revista, ou então eu quero salvar alguns versos. Por exemplo, eu posso ir aqui no capítulo, por exemplo, tá? O capítulo do livro, né? E eu posso fazer a leitura do livro, não é a revista, é o livro, tá? Eu posso fazer a leitura da revista e posso fazer a leitura do livro, tá bom? Na revista, no livro, eu posso marcar alguma coisa que é interessante para mim. Por exemplo, eu vou jogar aqui embaixo, ó, por exemplo, vamos supor aqui, ó, em Atos 6:10, o texto diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Opa, interessante isso aqui. Eu posso pegar isso aqui e só fazer uma marcação para me saber o que é que eu quero, né? Então eu venho aqui e marco. Só vou dar um copiar, ok? E eu venho aqui embaixo, onde tem esse livro aqui com um pontinho amarelo, e eu clico nele, ó. Aí ele mostra o capítulo, nesse caso que é o que eu já fiz, né? E eu vou inserir um capítulo, ok? E eu vou inserir aqui aquela informação que eu acabei de copiar. Ó, eu vou inserir aqui, colar, vou dar um ok, beleza. Quando eu bater o olho aqui, eu já sei. Ah, mas eu quero ver o que está escrito assim, ó. Para Saulo, Jesus foi um blasfemo e não podia ser o Messias. Opa, mas é mesmo? Onde é isso? Eu clico em selecionar, marco, seleciono. Aí ele vai
ele vai enviar para mim justamente aqui, ó. E por isso, para Saulo, Jesus foi um blasfemo e não podia ser o Messias, tá? Então ele já me dá, ou melhor, ele já me envia em cima da onde eu preciso fazer a leitura no livro, tá? Ah, mas eu não quero esse livro, eu quero outro livro. Não tem problema nenhum. Você pode clicar em livros, tá? Escolher um outro livro, tá? Por exemplo, se a gente vai falar sobre Paulo, eu vou buscar alguma coisa sobre Paulo, entendeu? E a gente faz um comentário em cima daquilo que é sobre a lição. Então eu busco um livro, alguma coisa que fala sobre isso, entendeu? Eu tenho uma aqui, talvez eu não consiga achar ele assim muito rápido aqui, ó. Paulo e sua teologia, entendeu? Eu venho aqui, acho uma coisa interessante. Ah, por exemplo, isso aqui, entendeu? Achei interessante, marco ela, tá? Isso aqui é uma opção, tá? Só estou colocando aqui uma opção. Eu vou copiar isso, eu venho aqui no livrinho, ok? E aí, como é outro livro, tá? Eu vou inserir, tá? Eu clico aqui, ó, inserir, ok? E eu clico aqui para me marcar alguma coisa que eu preciso, entendeu? Eu vou colocar aqui aquilo que eu copiei, vou dar um ok, beleza, entendeu? Se eu precisar ir onde está selecionado, ele vai mostrar para mim justamente o caminho. Ah, mas eu queria trabalhar com o texto bíblico, tá? E não com o livro em si. Não tem problema, a gente pode ir para o texto bíblico, tá? Nós estamos aqui, por exemplo, no texto bíblico. Eu vou voltar para o livro e vou na revista, que é do quarto trimestre, né? Que a gente está trabalhando aqui. Eu vou lá em cima, vou no sumário da lição, tá? Eu vou aqui na lição de número 1, desculpa, que eu acabei passando. Na lição de número 1, vamos supor que eu vou aqui em Atos, vou selecionar, entendeu? E eu gostei dessa referência e eu quero guardar ela. Você faz a mesma coisa. Você vem na referência e guarda ela e põe um ponto que você achou interessante para isso, entendeu? Então, essa lição é basicamente isso. Ah, eu gostei desse verso, eu quero selecioná-lo. Você clica nele, seleciona o verso e assim você consegue fazer aí a sua lição ser mais desenvolvida com esse aplicativo, tá bom? Por enquanto é só, depois eu mando um outro aí. Deus abençoe.